dia, boa tarde, boa noite! Hoje o MBCVcast está completamente diferente, sou eu que estou aqui com vocês e como vocês podem ver, a gente está em um ambiente novo. A gente está aqui onde fica localizado o nosso projeto social Mãos em Ação. Por que a gente está aqui? Ontem, como vocês sabem, foi o Dia dos Avós. Então a gente está aqui para entrevistar as senhoras mais queridas da nossa igreja. E também ter essa troca de experiências com elas. Hoje eu gostaria de perguntar para todas vocês como é a experiência de ser avó. É a coisa mais linda quando uma neta chega na gente: ô vó, me dá uma balinha, me dá um pedacinho de pão. E abraça a gente. Coisa mais linda do mundo. Oi, gente. Ser vó é maravilhoso. Eu fiquei vó já, porque eu já casei um pouquinho mais tarde, né? Os netos é tudo na vida da gente. Eles são os amores, sempre estão querendo ver a avó, sempre pedindo para a avó fazer alguma coisa, né? E agora eu sou uma avó mais bobinha ainda, porque o meu bisneto vai vir agora em agosto. Então, além de ser vó, eu vou ser bisa. Mas é maravilhoso. Boa tarde. Ser avó é ser mãe 2 vezes. Eu já sou bisavó. Então, é alegria sempre, né? Claro que tem quem não tem, mas ser avó e bisavó é ser mãe 2 vezes. Ser mãe uma vez já é bom. Aí vocês imaginam que você que não tem filhos ainda, provavelmente, tu vai chegar a tua vez, tu vai ver. Então me digam, é mais fácil do que ser mãe? Olha, eu acho que é mais fácil do que ser mãe, porque, como a minha filha diz, vó foi feita para estragar os netos, né, que quer dar muita educação para ela e depois, né. Mas, assim, tirando as brincadeiras, na verdade, ser vó é mais fácil. Porque daí a gente não precisa da educação. A gente está ali para brincar. Eu, por exemplo, eu gosto de sentar no chão, brincar de boneca com as minhas netas. Né? Tem uma de 19, outra de 11, outra de 6. Então, é maravilhoso, que agora é só curtir, né? Que eu digo, isso aqui, para nós, é a melhor idade. Né? E além ainda agora tem um bisneto de 3 mesinhos. É só bênção de Deus, né? Deus é maravilhoso. Já me disseram que ser vó é como se fosse a sobremesa da vida. Assim, depois de ser mãe e ser vó, é como se os netos fossem a sobremesa da vida, não? Olha, a minha experiência de vó é o seguinte. Eu tenho 3 netos, um neto e 2 netas, que agora os mais velhos já têm 16 e 17 anos. Então eu já estava sentindo falta, porque esses outros netos também eu ajudei, eu participei, e eu já estava sentindo falta que eu não tinha mais meus netinhos pequenos comigo, né? Porque quando eles se tornam adolescentes, eles têm as amizades, os amigos na escola, então acabam se distanciando um pouquinho da avó. Mas, graças a Deus, com uma bênção de Deus, a minha nora, que mora comigo, depois de 17 anos de casada, ela teve uma menina saudável, linda, maravilhosa, que nós pedimos para Deus, né? Foi as nossas orações que foram ouvidas. E para mim não tem preço, porque eu ficava ali na minha sala, no meu canto, fazendo tricô e olhando televisão. Aquilo ali era a rotina, né? E aí vem um presente desses de Deus, e ela, desde pequenininha, claro, eu ajudei a cuidar, então ela se apegou muito a mim. E agora de manhã, quando eu acordo, né, com a conversa dela, porque ela já vai fazer 2 anos e ela fala tudo. E eu acordo com a conversa dela. Como ela sabe que o meu banheiro, né, é na parede da sala dela, ela é tão esperta que ela vai ali e começa a me chamar. Vó, vem! Essa é a minha experiência maravilhosa e abençoada. Olha, ser mãe é muito bom. É maravilhoso. Vó é melhor ainda. Eu tenho um neto que desde a idade dos 4 anos, ele não desgruda de mim. Ele me liga de manhã às 10h30. O que tu vai fazer de almoço? Daí eu digo. Ele diz, ai, vó, faz massa com carne moída. É o prato dele. E eu tenho, no caso, eu tenho 4 netas e tenho 6 netos, neto homem. E tenho 2 bisnetos e 3 bisnetas. E aquelas bisnetas parece que
nasceu outro filho novamente. É maravilhoso. É muito bom. Quando eu fiquei vó a primeira vez, eu fiquei toda boba. Primeira vez que foi no médico, eu que levei. Chovendo, me parei debaixo do pé de ingá até a chuva passar para mim levar ela para casa. E assim foi indo, foi indo. E depois daí veio o neto, veio mais uma neta e assim. É maravilhoso. Quando mais neto, bisneto, melhor é. A gente não tem compromisso, só de abraçar e beijar. Eu tenho 4 filhos, eu tenho 6 netos, 3 meninas e 3 guri. Mas os netos são tudo na minha vida. Eu cuidei eles desde o dia que vieram para casa do hospital. Eles são muito amiguinhos, muito dados comigo. E eu amo tudo eles. Mas a gente ama os netos, mas só para botar em mau caminho, mas não para cuidar. A gente não tem mais idade para querer cuidar das crianças. Mas que Deus dá muita força para a gente, que a gente pode sempre acompanhar eles. Eu tenho 2 netos. Um neto que vai fazer 11 anos, que agora está morando lá em Portão. Quer que eu vou para lá? Avó, quer que eu venha para cá, avó? Vem para cá, avó. Ele adora que eu vou para lá para fazer comida, porque ele adora comer. E quer que eu faça comida e come. Olha, avó, pode fazer só chuchu à milanesa que eu gosto. E come que nossa. Ontem ele disse para mim, vem, vó, vem para cá. Aí eu tenho uma outra neta, que está com 1 ano e 7 meses, que a gente vai lá ver ela, sair de lá descadeirada, porque ela quer colo e quer que eu deito no chão fazer ginástica com ela. 1 ano e 7 meses, levanta as perninhas, faz ginástica e quer que eu faça ginástica com ela. Eu não consigo nem deitar no chão, quer que eu deito com ela. E é maravilhoso ter ela como neta. Minha filha ia fazer 17 anos de casada e não ficava grávida nunca, né? Eu nem falava mais. E ela ia fazer 40 anos. Aí ela saiu do serviço, foi botar o silicone. O médico disse, mas como é que vai botar silicone se está grávida? Ela ficou assim, chorando, ficou feliz da vida. E veio uma guria perfeita, a coisa mais linda, esperta. E ela me chama, meu nome é Irene, né? E ela chama Voiene, vem para cá, Voiene para lá e vem para lá. Então, quando eu vou lá na Malva, que é sogra da minha filha, e a gente quer fugir dela, então tem que dizer que vai comprar pão, porque ela adora pão. Então, ela vai buscar pão. Então ela deixa nós sair. Senão, ela fica com nós a tarde toda lá. Boa tarde para todos, né? Sobre vó, meu Deus, eu não tenho palavra para falar o quanto é gostoso ser vó. Eu tenho uma paixão pelos meus netos, minhas netas. Eu sou vó de 3 netos homens e 3 netas. E daí aquele ciúme. Eu sou predileto. Eu digo, não vou dizer, meu amor é igual, não tenho o predileto, né? E é maravilhoso. As minhas filhas ficam até com ciúme. Mãe, por que tu é tão boba assim? Para nós isso não era assim, mãe. Mas eu sou uma avó apaixonada pelos meus netos. Sou muito grata a Deus, porque minhas netas são presentes de Deus. Que a gente vó, tu tem mais tempo, né? As filhas, aquela correria, trabalhar, a gente não tinha assim aquele tempo como tem para os netos. Então, minhas netas, eu não tenho palavras para agradecer a nosso Deus de tão gostoso, de tão feliz que eu sou de ser avó. Muito feliz. E quero ser bisavó. Eu só quero dizer uma coisa que eu esqueci no momento ali, nervosismo, né? É que agora orando, né, para Deus, que a minha nora, ela não pode, eu tenho minhas netas só pela parte da minha filha, do meu filho não, da minha nora, né? Daí a minha nora não pode engravidar, fez inseminação artificial, não deu. E agora, orando a Deus, hoje até meu filho vai ter uma palestra, assim, né? E orando a Deus para ter um bisneto adotado de coração, mas que vai ser como se fosse de sangue. E será, com certeza. E eu agradeço muito a Deus já, porque eu creio que esse neto ou neta vai vir. É uma maravilha, é um orgulho. Eu também tenho uma neta que não é sangue nosso, mas eu amo essa minha filha querida, que ela é mais amada igual a todos os meus outros netos. Eu tenho 3 meninas e 3 guri de neto. Mas Deus que me dá muita bênção para poder manter ele, para estar sempre do lado deles.
Tudo de bom para vocês. Hoje em dia as crianças dizem, eu não quero isso, não quero aquilo, não quero aquele outro. Não sei se, não me lembro se a gente não tinha condições de dar, a ideia era diferente, sentavam comigo e iam brincar. Hoje em dia ficam, ai, não quero isso, ai, vó, não gosto daquilo, sabe? E eu não tenho mais aquela paciência, aquele ânimo de ficar em... Quer comer, come, não quer, tudo bem. E o comportamento, as palavras, a destreza deles, a mentalidade deles é diferente. Antigamente as crianças nasciam e tapavam, parecia só o rosto. Hoje em dia as crianças já nascem e estão aqui, fulano, né? Isso eu acho muito estranho. Vocês acham que tem uma grande diferença da geração, por exemplo, dos filhos de vocês para a geração dos netos? Explica, eu gostaria de saber. O celular. Eu deixo o celular embaixo do travesseiro. Ele não diz, vó, posso pegar. Eu digo, não pega, que eu não gosto. Tá, Bisa? Mas ele dá um jeitinho, ele vai lá e passa a mão. Com 3 anos. Daí já dá vontade de dar uns tapas. Na minha ideia, sabe? Se eu disse, não pega, a avó não quer que pegue. A Bisa não gosta que pegue. Ele só me olha, vira as costas e vai embora. O que eu vou fazer? Surrar? Né? Ou xingar, ou falar mais forte. Eu te amo, Bisa. A diferença entre as gerações, isso é marcante. A educação que a gente deu para os nossos filhos era uma educação naquele momento. Era mais rígida ou era menos rígida, era tudo de melhor que cada uma de nós pôde fazer naquele momento. Hoje, nossos filhos com os netos, é uma bênção maravilhosa. É diferente? É muito diferente, mas muito diferente. Nossos netos de hoje parece que eles já nascem sabendo aquilo que nossos filhos aprenderam com uma idade bem mais avançada. Mas é a geração do momento, gente. Agora o que nós temos que fazer é disciplina para esses netos. Ser vó não é só, eu sou vó porque eu quero fazer o que eu quero de qualquer jeito. Nós somos responsáveis pela nossa geração. Então, ser vó é também ajudar na educação desses netos. É o que eu penso. Como a minha idade, como eu fui com meus pais, eu acho que mudou muito. Eu não sei se é o ensinamento ou como eu, estou dizendo de mim, agora eu com 76 anos, quando eu estava na escola era diferente, a gente fazia trabalhos, a gente ia na biblioteca. Eu eduquei meus filhos assim, quando eu tive filhos. Eles já faziam mais ou menos como eu dizia, a escola era assim, né? Mas com os netos, eu fico apavorada, porque é tudo feito no celular. Eles não sabem ler um livro ou pegar um dicionário. Acho que não existe mais dicionário, é tudo celular. Isso que me preocupa, sabe, com a educação dos netos agora. Então, bisneto nem se fala. Então, ser vó. Há 13 anos atrás, Papai do Céu me deu esse presente, depois de ter 4 filhos. Hoje eu tenho 5 netos. E entendo pela palavra que ser vó é dar continuidade à geração. É cumprir a missão que Deus colocou na nossa mão. É prazeroso? Muito. É muito prazeroso. A gente se diverte, a gente é renovado e, ao mesmo tempo, é uma responsabilidade, porque os nossos filhos, às vezes, não têm tempo ou não têm aquela mesma ideia dos limites que nós tivemos. E eu sou uma vó raiz. Eu coloco limites nos meus netos. Um sim, sim, um não, não precisa ser respeitado. E no meio dessa meninada toda aqui da melhor idade, a gente se sente cada vez mais vó, porque as experiências só contribuem. Só para complementar sobre esse assunto aqui dos netos, né? É exatamente isso, a gente tem que procurar acompanhar, né? Dando exemplos, principalmente, né? Porque as crianças de hoje em dia são muito inteligentes e têm uma personalidade muito forte, né? Então, eu acho que pouco adiantaria a gente ficar querendo criticar ou mudar, né, radicalmente. Isso aí eu acho que não, nessa geração não é possível.
Então, a gente tem que ir dando exemplo, tem que explicar, ter calma para explicar, né? Educar com carinho, com amor, né? Mas eu lembrei agora que tu começou o assunto da transição. Então, eu quero falar sobre a transição, que realmente, para mim, foi muito difícil. Muito difícil. Porque enquanto eles não tinham filhos, ainda eu era o centro das atenções, né? Eu visitava eles, eles me visitavam, a gente fazia almoço e tudo. Depois que os filhos começaram a chegar, a coisa já foi mudando, né? E o trabalho também, lógico, né? Mas no início eu chorava muito, eu me sentia muito sozinha, eu mandava mensagem, ligava para eles, me queixava que eles tinham me esquecido, que eles não me visitavam mais. E depois, aos poucos, eu fui aprendendo também com a palavra, né? No início eu não tinha muita noção da palavra, né? E à medida que eu fui aprendendo a palavra, lendo mais a Bíblia, aprendendo, aí eu aprendi sobre os filhos, né? Que depois que eles casam, eles têm a vida deles, né? Que eles têm que voar. E aí eu comecei a aceitar e daí eu me consolei. Eu pensei, não, eles têm a vida deles, eles têm que trabalhar. Então eu não me queixei mais. As crianças que têm pai e mãe, a responsabilidade é deles educar. E nós é só para dar amor, né? Muito amor, muito amor. Porque a não ser assim um neto que não tem o pai e a mãe, sim, daí nós temos que ajudar a nossa filha, a nossa filha. Mas nós, como vó, é dar amor. E eu digo sempre ao Senhor, quero deixar um marco para os meus netos da vó que eu fui. Eu fui criada, meu pai e minha mãe só me olhavam para nós e a gente já sabia o que fazer. Sou desse tempo. Eu consegui criar meus filhos, que eles conheciam do jeito que eu entrava dentro de casa, conforme o meu passo. Conforme que eu criei sozinha. Depois, agora com os netos, eu fico vesga e não adianta, eles não entendem meus olhos. E agora eu acho que eu queria perguntar, porque eu acho que o sentimento de ver um filho crescendo, eu quero perguntar agora para as avós que já têm os filhos mais velhos, os netos mais velhos, né? Eu acho que é diferente o sentimento de ver um filho crescendo, virando adulto, construindo a vida, do que ver um neto? Tipo, é diferente esse sentimento? Com relação à diferença entre o crescimento de um filho e de um neto, nossa, é a distância daqui para o Mar Vermelho. Por quê? Porque a gente, como mãe, a gente tem tempo muito curto de dar prioridade a filhos. E educando, trabalhando ao mesmo tempo, fazendo tudo ao mesmo tempo, e principalmente quando é mãe solo, mãe e pai ao mesmo tempo. E já os netos, a gente tem um tempo bem à parte, bem diferente. Eles hoje estão num estilo de creche, escolinha, menos tempo para dentro de casa. Então, esse tempo é diferente, esse crescimento, mais aos finais de semana com a família, é diferente da época que a gente criou os filhos. Primeiro, porque a gente não tinha tempo suficiente por conta do trabalho e dos compromissos. E segundo, porque agora tem todo o tempo para os netos, quando eles podem também, né? Quando não está à distância, que é o meu caso, as netas estão em Santa Catarina, a maioria. Mas é assim, nada a ver com a criação de filhos para netos. Quando eu cheguei aqui no Mãos em Ação, o acolhimento não precisa falar, né? Já estão vendo, né, por si próprio. É uma bênção. Assim, às vezes tá triste em casa, sabe? Tá assim, mas ninguém vem me visitar, né? Só eu aqui em casa, porque daí não trabalho, né? Sou viúva, moro ali sozinha. Daí, quando chega aqui, às vezes até sai de casa assim, jururu, até meio doente, com dor. Chega aqui, esquece, porque daí é aquele abraço caloroso, aquele beijo gostoso e aquelas conversas fluindo e, enfim, é uma segunda família, né? Então, eu sempre digo assim, não é a maioridade. Eu disse para minha filha, eu digo para minha filha e ela diz assim, eu disse,
é a melhor idade. Ela disse, da onde? Quase que eu disse para ela, espera que verás. Por causa que eu penso assim, ó, é a melhor idade. Por quê? Já falando dos netos, né? Tu só tem a melhor parte que tu pega. Aqui no Mãos em Ação, nossa, a gente vem para cá já pensando, será que fulana vai estar lá? Será que, tomara que todas estejam lá para nós poder conversar, se abraçar. E a gente fica nas mensagens, sabe? Ai, eu tô louca para te ver pessoalmente, para te dar um abraço. Então, é mais do que irmãs. É mais do que irmãs, é mais do que tudo. É só gratidão a Deus por esse grupo. Não tem palavras para dizer mais coisas sobre o Mãos em Ação. A nossa pastora ali, a Neiva, e a pastora Senilda, nossa coordenadora, e essas amigas e irmãs do coração que eu amo muito, muito, muito. Mãos em Ação, eu já estou aqui, eu acho que mais de 10 anos, né, Senilda? Né? Eu vim aqui para Mãos em Ação através de uma pastora que hoje não está aqui com nós mais, a pastora Margot. Eu sempre queria conversar com ela na igreja, procurava sentar atrás dela para procurar assunto, para saber do Mãos em Ação, né? Daí ela me convidou e aqui eu tô. Hoje ela não está mais aqui, mas através dela. E eu sei que aqui, olha, é maravilhoso. Eu venho o dia que eu não venho, porque eu moro, tem que passar toda a cidade de Campo Bom, tem que pegar ônibus, e às vezes não dá para vir. E às vezes que eu não venho, eu fico muito triste em casa, porque aqui é uma coisa tão assim interessante quando nós estamos aqui juntas. Eu creio que todas sentem isso. A gente não fala em problema. Parece que nem doença, nós só falamos coisas boas, brincamos, rimos. As gurias vejam as fotos, mãe, como tu é diferente, mãe. Como lá tu tá sorrindo, a gente vê as fotos, né? Não sei explicar, porque aqui a gente brinca, conversa, nós temos nosso horário de artesã, nós temos a nossa pastora amada, a pastora Neiva, temos também aqui a Senilda, né, que é também a nossa pastora, e temos o nosso horário do nosso lanche, né? Temos a palavra, temos o louvor. Nossa, é tudo bom demais. Então, a terça-feira que eu não posso vir, a semana para mim não é completa, não é mesmo. Então, é muita gratidão a Deus por cada uma de vocês. E a coisa mais interessante é que eu vou falar aqui, ó, vem as novas e parece assim que vão tudo no mesmo ritmo. É aquele mesmo amor, sabe? Vem uma nova, tu já abraça. Quando tu vê, já está tudo no mesmo amor, né? É maravilhoso. Isso aqui é muito bom. Que Deus continue abençoando cada uma de nós, né? Cada dia, aqui nesse grupo tão bom. Para mim, eu acho que para a maioria, o grupo Mãos em Ação é um espetáculo. Porque a gente entra aqui, a gente serve o Senhor com aquilo que a gente sabe, com aquilo que a gente aprende aqui. E, além de tudo, o que me encanta esse grupo, e eu não sou tão velha no grupo, sou bem nova, é que a gente sai daqui sempre com um aprendizado. Porque, além do nosso servir, além do lanche que todo mundo comenta, que é maravilhoso, nós temos o alimento para a alma. A gente sai daqui alimentada em todos os campos do nosso ser. E a pastora Neiva e a pastora Senilda se doam de coração e de alma para nos servir. Então, é um grupo excelente. Podemos indicar ele para qualquer ser humano. Cada uma falou da sua maneira, como se sente como avó. Ser avó é realmente maravilhoso. Porque a gente não tem compromisso. A gente tem compromisso de dar amor e fazer tudo o que eles querem. Né? Para os filhos a gente não fazia tudo o que eles queriam. Né? E eu acho difícil a mãe que fazia tudo que os filhos queriam, porque a gente trabalhava muito, não havia tempo. E como avó, há tempo. Então eles dizem, vó, eu estou com vontade de comer, porque vó é fazer comidinha, né? Fazer docinha, fazer comidinha, né? Pode vir. Né? A hora que eles querem, não tem hora, não tem dia, né? A gente tem tempo. Mas principalmente, que eu acho o principal, é nós semear no coração dos netos a palavra de Deus. Isso eu acho, em todas as coisas, é o principal, porque eles vão enfrentar a vida, vão ficar jovens, vão casar, vão ter a sua vida, e lá adiante eles vão se lembrar daquilo que a avó
fazia, daquilo que a avó disse, daquilo que a avó ensinou. Eu já ouvi vários testemunhos de pessoas adultas que dizem assim, que tinham se afastado da igreja, que quando eram pequenos iam na igreja com a avó. E lá eles ouviam tantas coisas da palavra de Deus, mas daí cresceram, se afastaram. Mas na idade que eles estavam, casados, pai de filhos, eles se lembravam daquilo que eles ouviam na igreja com a avó, na escola dominical, nos ensinamentos que davam para as crianças. Eles ouviam e se lembravam, e agora era a hora deles colocarem em prática. Então, nós como avó, nós temos que semear no coração dos nossos filhos uma avó madura, uma avó que crê em Deus, uma avó que não se queixa da sua caminhada, que na idade que está, louva a Deus por tudo que aconteceu. Em toda a nossa vida, em toda a nossa caminhada, nós encontramos dificuldades. Tem dias de sol e tem dias negros também, tem dias escuros, mas os nossos netos têm que ver que nós atravessamos tudo isso com alegria e confiança em Deus, sabendo que dias melhores virão. Eles têm que levar isso nos seus corações. E eles têm que levar nos seus corações que na hora da dificuldade eu vou fazer como a minha avó fazia. Eu vou recorrer a Deus. Brincar é bom, conversar é bom, contar historinha é bom, mas orar com eles é muito bom. Quando eles estão enfermos, eles têm que saber que o Deus que a avó serve é um Deus que cura, é um Deus que restaura, é um Deus que tira da tristeza. Eu tenho muitas experiências com os meus netos, deles chegarem e dizerem assim, vó, eu tô sentindo isso e isso. Tu podia orar por mim? E eu vinha o pensamento assim, Deus, e agora? E se eu orar e ele não for curado, ele não vai acreditar no meu Deus. Mas eu pensei, é contigo, Senhor. Ele pediu, eu vou orar. E aí depois eles davam testemunho para os colegas deles, para os amigos deles, para a família. A avó orou e eu fui curado. Então isso eles levam para toda a vida. E quando eles estiverem na dificuldade, porque as dificuldades de agora em diante vai ser cada vez pior. A gente não espera dias melhores. E a nossa descendência vai sofrer muito mais do que nós sofremos. Mas eles têm que saber que tem um Deus que ouve, que responde e que inclina os seus ouvidos para escutar o nosso clamor. E isso é que os nossos netos têm que levar. O nosso amor, aquele carinho que nós damos, mas eles têm que acreditar no Deus da sua avó. Amém? Nunca esqueçam, o Deus da minha avó. Eu vou buscar esse Deus. Quando nós não estivermos aqui, porque nós estamos na terceira idade, não sabemos quando vamos, né? Mas quando nós não estivermos aqui, mas eles vão se lembrar do Deus da sua avó. Falando na palavra e em Deus, eu tenho um testemunho muito lindo. A minha netinha, ela vai fazer 2 aninhos agora em outubro. Eu tenho um livro ilustrado sobre a vida de Jesus, né, com as fotos, tudo, desde o nascimento dele. E toda vez que ela vai lá, ela quer ver, ela quer ver Jesus. E então eu mostro para ela. Um dia eu estava na rua com ela, na frente da minha casa, e passou um rapaz com os cabelos compridos assim, e ela... Vó, Jesus, e saiu correndo. Aí eu disse, não, meu amor, não é Jesus. E quando ela faz alguma coisa que desobedece, aí eu digo para ela, tu não pode, o papai não gosta, a mamãe não gosta, nem a vovó, nem Jesus, né, vó? Jesus, é muito, muito linda, muito abençoada. Então, o que a pastora falou realmente é muito importante. A gente orar, né? Eu oro, porque as minhas manhãs são de oração, né? E quando eu tenho que pegar ela para ficar comigo lá, eu não quebro a minha rotina. Né? Eu brinco com ela no colo, mas continuo orando e ela fica assim olhando para mim, porque eles são muito inteligentes, eles entendem tudo, né? Os outros, uma neta minha que fez 11 anos, um dia conversando eu perguntei para ela, o dia que a avó partir, o que vai te lembrar? O que mais vai te lembrar da avó Malba? Aí ela disse, vó, do bolinho de chuva, do teu pudim que tu faz... E que é uma avó de oração, porque como eu disse, eu não quebro a minha rotina quando os netos vão lá, né? Mesmo quando ela ia, eu colocava ela sentadinha e dizia para ela, não, depois que a avó escutar,
esse pastor, essa oração, aí a avó vai brincar. Então ela disse, é o bolinho de chuva, o pudim, e é uma avó de oração. Então realmente é muito importante. E também o que os nossos netos têm que saber é que quando eles precisam de oração, eles podem telefonar para a avó e a avó vai orar e Deus vai resolver. Isso é muito importante. Eu recebo, não vou dizer assim todos os dias, mas eu recebo seguidamente os meus netos dizendo, vó, vou passar por isso, vou fazer isso e tu pode orar por mim? É a segurança que eles têm que a avó vai orar. Então, isso é importante, queridas. Nossa, gente, eu saí edificada da nossa conversa. Foi muito legal escutar cada experiência de cada um de vocês. E eu acredito que quem vai estar assistindo vai sentir essa mesma sensação que eu senti aqui. E então, a gente vai estar encerrando esse MBCV Cast. Infelizmente, porque eu acho que eu gostaria de continuar conversando mais com vocês aqui. E eu quero deixar agora uma palhinha das nossas queridas aqui cantando um louvor muito lindo para vocês. Tchau, tchau, gente. Onde